Bereshit, capítulo 13. Abraão e Lote separam-se. E assim, deixaram o Egito, e dirigiram-se para o norte, em direção a uma região ao sul de Canaã, o Neguev. Ia, com Abraão, a sua mulher, Lote, e tudo o que possuíam. Porque Abraão tinha se tornado muito rico, não só em gado, como em prata e ouro. E continuou, sempre para o norte, em direção a Borraiu, até ao lugar, onde tinha acampado primeiramente, entre Borraiu e Ai. Lá, prestou novamente culto a Yahweh, Elohim. Lote também tinha enriquecido muito, na companhia de Abraão, possuindo, igualmente, gado em abundância e muitos criados, de tal forma, que aquele lugar se tornava muito pequeno para viverem juntos, porque era muito que ambos tinham. E havia disputas entre os apacentadores de um e de outro. Os cananeus e os perizeus viviam por ali perto. Então, Abraão decidiu conversar seriamente com Lote sobre o assunto. Estas discussões entre a nossa gente têm que acabar. Porque a verdade é que somos parentes chegados. Ora, é certo que não falta aí terra com espaço bastante para ser ocupada. O melhor, portanto, é separarmos-nos. Escolhe tu, eu saio daqui se quiseres ficar. Caso contrário, fico eu, e sais tu. Lote observou então, com atenção, a bela e fértil planície Edu, e Ardaiá, bem regada, como era, antes de Yahweh, ter destruído Sodoma e Gomorra. Toda aquela região era tão fértil, que parecia o próprio jardim do Éden, ou a bela região de Zoar, quando se entra no Egito. Por isso, Lote escolheu para si toda aquela planície Edu, e Ardaiá, que se encontrava ao oriente deles. E assim, deixou Abraão, e foi para lá, com tudo o que tinha, passando a viver no meio daquelas cidades da campina, estabelecendo-se perto de Sodoma. Enquanto que Abraão continuou a viver onde estava na terra de Canaã. A gente que morava naquela região de Sodoma era particularmente perversa. Eram grandes pecadores contra Yahweh, Elohim. E Yahweh, Elohim, dirigiu-se a Abraão, depois que Lote se separou dele. Olha tão longe, quanto puderes em todas as direções. Porque toda essa terra te hei de dar a ti, e aos teus descendentes. E estes viram a ser tão numerosos que, tal como acontece com os grãos de pó da terra, será impossível contá-los. Então, começa a percorrer toda a terra, em todas as direções, explora-a, porque virá a ser tua. Abraão mudou-se novamente. Foi viver junto dos carvalhais de Manré, perto de Hebron. E levantou aí um altar a Yahweh, Elohim. Bereshit, capítulo 14. Abraão salva Lote. Naquela época, havia guerra nessa região. Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, estavam em guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belã, que mais tarde passou a chamar-se Zoar. Esta última coligação de reis, os de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belã, mobilizou os seus exércitos no vale de Sidim, isto é, no vale do Mar de Sal, porque durante 12 anos
tinham estado submetidos a Kedorlaomer, e durante o 13º ano de sujeição, começaram a rebelar-se. No ano seguinte, aconteceu que Kedorlaomer e os seus aliados decidiram começar a castigar, duramente, várias tribos. Os Refaims, em Asterote Carnaim, os Uzims, em Cão, os Imins, em Savé Kiriataim, e os Orreus, no Monte Seir, alcançando até a planície de Pará, no limite do deserto. Depois continuaram a carnificina, em Emispate, agora chamada Cádiz, destruindo os Amalequitas, assim como os amorreus que viviam em Azezon-Tamar. Foi então que a tal coligação de reis, de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, e Belã, ou Zoar, se prepararam para a batalha, no vale do Mar de Sal, contra os outros, que eram Kedorlaomer, e os seus aliados. Eram, portanto, 4 reis, contra 5. Acontecia, aliás, que aquele vale estava cheio de poços de alcatrão. E assim, tendo sido derrotados os exércitos dos reis de Sodoma e de Gomorra, muita gente caiu nesses poços, e o resto teve de fugir para as montanhas. As tropas vitoriosas dos outros reis saquearam e pilharam totalmente Sodoma e Gomorra, levou tudo que lá havia, e deixaram a região. Lote, que vivia lá, foi também feito prisioneiro e levado, com tudo o que tinha. Um dos fugitivos, que conseguira escapar, veio contar tudo a Abroam, que vivia nos Carvalhais, que pertenciam a Manrê, o amorreu, irmão de Esticol, e de Aner, ambos aliados de Abroam. Quando Abroam soube que Lote tinha sido capturado, juntou todos os homens que tinham nascido ao seu serviço, ao todo, 318, e perseguiu as tropas vencedoras, mesmo até Daiag. E durante a noite, atacou-as, e derrotou-as, obrigando-as a fugirem, e perseguiu-as até Obá, ao norte de Damasco, recuperando tudo que os outros tinham saqueado. As riquezas, e em particular Lote, o seu parente, e os que viviam com ele, incluindo as mulheres e o povo. Quando Abroam regressava desta vitória, contra Kedorlaomer, e os reis que lhe estavam associados, no vale de Savé, hoje chamado Vale do Rei, o rei de Sodoma veio encontrar-se com ele. Moquitsadoc, rei de Iarushualeim, que era intermediário do Iarro, Elohim, Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho, e abençoou Abroam, dizendo assim: que a bênção do Iarro, Elohim, Supremo, Criador da terra, e de todo o universo, te seja dada, Abroam. E que foi o poder de Iarro, Elohim, que te livrou dos teus inimigos. Então, Abroam deu a Moquitsadoc o dízimo de tudo o que trouxera. O rei de Sodoma disse-lhe: dá-me a mim o meu povo, que foi capturado, e fica tu com tudo que eles me roubaram da cidade. Contudo, Abroam replicou-lhe: prometi solenemente a Iarro, Elohim, Supremo, Criador do universo e da terra, que não ficarei com coisa nenhuma do que é teu, nem um fio sequer, ou uma simples correia de sapato, para que não venhas a dizer: Abroam enriqueceu com o que eu lhe deixei, exceto, evidentemente, o que estes homens comeram, e ainda a parte que é devida aos soldados de Aner, Esticol e Manrê, meus aliados, que combateram comigo. Bereshit, capítulo 15. Aliança de Iarro, Elohim, com Abroam. Após isso, Iarro, Elohim, falou a Abroam em uma visão, e disse-lhe: não tenhas receio, Abroam, porque eu te defenderei, e terás uma enorme recompensa que te darei. Mas Abroam replicou-lhe: ó Iarro, Elohim, meu Criador eterno, para que servirão as tuas bênçãos, se eu estou sem filhos? Porque, sem um filho, terá de ser o gerente da minha casa, o Losor, de Damasco, quem virá a herdar tudo. Iarro, Elohim, respondeu-lhe:
Não. Nenhum outro será teu herdeiro, porque eu te darei um filho, que virá herdar tudo o que tens. E Yahweh, Elohim, trouxe-o para fora de casa, sobre sua alma e ao estrelado, e disse-lhe: olha para o firmamento, e vê se podem contar as estrelas. Pois assim será a tua descendência, serão tantos, que nem se poderão contar. Abraão creu em Yahweh, Elohim. Então Yahweh, Elohim, por causa da emuná, que lhe mostrou ter, considerou como justo. E disse-lhe mais: eu sou Yahweh, Elohim, que te tirou da cidade de Ur, na Caldeia, para te dar, para sempre, esta terra. Abraão replicou-lhe: Yahweh, Elohim, meu Criador eterno, como hei de eu ter a certeza, que realmente me dás? Yahweh, Elohim, disse-lhe que fosse buscar uma bezerra, uma cabra, e um carneiro, todos eles de 3 anos, mais uma rola, e um pombinho, que os partisse ao meio, e pusesse as 2 partes, uma diante da outra, mas as aves, que as deixasse inteiras. E foi o que Abraão fez. Quando as aves de rapina desciam sobre a carne dos animais, Abraão afugentava-as. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Abraão caiu em um sono profundo, e teve um pesadelo terrível, no meio de grande escuridão. Então Yahweh, Elohim, disse a Abraão: ficas, a saber, de forma segura, que os teus descendentes virão a ser oprimidos e explorados como escravos, em uma terra estrangeira durante 400 anos. Mas eu hei de castigar a mão que os vai escravizar, e eles acabarão por sair livres, trazendo consigo muita riqueza. Quanto a ti, acabarás a tua vida em paz, em uma feliz velhice. Depois de 400 anos, os teus descendentes voltarão a esta terra, porque a maldade do povo a morreu, que agora vive aqui. Só nessa época terá chegado ao ponto de saturação, exigindo castigo. E tendo-se posto o sol, começou a fazer uma grande escuridão, e Abraão viu no meio da obscuridão uma espécie de forno fumegante, e uma tocha de fogo que passava entre as metades dos animais, que tinham sido partidos ao meio. E Yahweh, Elohim, nesse mesmo dia, fez um acordo com Abraão, nos seguintes termos: é a tua descendência que dou esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e hão de ficar na dependência deles, todos estes povos, os queneus, quenezeus, cadumeus, heteus, perizeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus, e os jebuseus,